Olá, prezados. Eu sou Simone Schmidt, do Correio do Povo, da Editoria de Economia. Sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto. Trouxemos dois especialistas, da Fiergs e da AB Calçados, para comentar essa movimentação do dólar na última semana. Da semana anterior para cá, o dólar ficou abaixo de R$5, o que não acontecia em quase um ano. E na sexta-feira, dia 14, fechou em R$4,91. O que isso significa? Qual o impacto nas exportações, nos negócios? Os analistas vão nos detalhar. Uma das nossas convidadas é Priscila Link, economista e coordenadora da Unidade de Inteligência de Mercado da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a AB Calçados. O movimento de valorização do real é mais um choque sobre as exportações brasileiras de calçados que já vem apresentando queda desde o último trimestre do ano passado. Como reflexo, existem dois principais impactos sobre o setor. O primeiro é a perda de previsibilidade para negociações, uma vez que um câmbio estável e previsível é mais favorável do que a própria desvalorização do real. E o segundo é a perda de competitividade em termos de preço no mercado externo. Essa menor previsibilidade e competitividade impactam o setor em um cenário de acirramento da concorrência internacional, com desaceleração econômica, menor demanda e uma retomada com mais força das exportações dos países asiáticos após a política de Covid-0 na China e com a redução do custo do frete internacional, o que favorece as exportações da região. Nos últimos 2 anos, as exportações de calçados se beneficiaram da desvalorização do real ante o dólar. Em 2021, esse movimento permitiu que as empresas concedessem descontos nos preços médios medidos em dólar, garantindo a rentabilidade em reais, ou seja, parte do ganho cambial ele foi transferido para os importadores. Mas, em contrapartida, com o calçado brasileiro com preço mais competitivo, o setor conseguiu aumentar os volumes embarcados e ganhar mais participação de mercado no exterior. E no ano passado, houve um movimento de recomposição dos preços medidos em dólares no mercado externo, mas o setor manteve o seu ganho de mercado devido a um cenário favorável para as exportações, principalmente pela alta demanda dos Estados Unidos, que é o principal destino do calçado brasileiro. Em termos de perspectivas, o Boletim Focus indica um câmbio de 5,25 para o final do ano, e mesmo com a desaceleração da inflação nos Estados Unidos, com a melhora das perspectivas sobre as questões fiscais aqui no Brasil, o cenário ele é instável e deve seguir bastante oscilante até o final do ano. Conversamos também com Aderbal Lima, coordenador do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs. Sobre o câmbio caindo no Brasil, isto não é um fenômeno que ocorre apenas aqui, e sim mundial. As principais moedas fortes e outras nem tão fortes, todas elas apreciaram em relação ao dólar nas últimas semanas. Todas, sem exceção. A exceção, e aí não moeda forte, seria da Argentina. Mas o iene japonês, o euro, a libra, todas as moedas, o dólar canadense, o dólar australiano, o neozelandês também, todos apreciaram e alguns até mais que 10%, a exemplo do que aconteceu com o real. Isto é um fenômeno, não tem nada a ver com política, e sim tem a ver com taxas de juros. Nos Estados Unidos, apesar de haver ainda espaço por um pequeno aumento nos juros que o Fed determina, talvez 0,25%, chegando a 5% anual, a tendência de médio prazo é que as taxas de juros nos Estados Unidos vão cair mais. E isso afasta o investimento em dólar. E, por outro lado, no Brasil, com as taxas super altas, há um influxo de dólar para especulação também no Brasil. Além disso, as receitas com as nossas exportações, elas apresentam uma trajetória de queda
apesar do volume ainda ser apreciável, nós notamos a tendência... Não, o volume já vem caindo, apesar do valor ainda estar em alta de vários produtos brasileiros. Mas a tendência é queda também, porque há uma pressão mundial para menor demanda de vários produtos que fabricamos aqui no Brasil. A tendência é ficar cada vez mais difícil exportar, mesmo com dólar mais baixo, o que favorece ao importador lá fora e desfavorece o exportador, porque ele passa a ganhar cada vez menos. É menos atraente para o exportador gaúcho ou brasileiro exportar, porque ele vai ganhar cada vez menos. Cada 10% de queda no câmbio tira praticamente toda a possibilidade de lucro. Isso é ruim. E, de maneira geral, as economias mundiais têm apresentado movimentos de valorização do dólar, como eu falei, e isso vai afetar cada vez mais as nossas exportações. Isso não favorece. Nós vamos ter problemas. Já tem empresas que eram competitivas com dólar a 5,50, com dólar beirando 5 e até abaixo de 5, e eu entendo que há espaço para o dólar chegar a 4,60 muito em breve. Essas empresas não terão lucro exportando, isso vai afetar, certamente. Outro fato interno aqui do Brasil para a taxa de câmbio ter caído é que nós estamos tendo também um superávit que vem de dólar negociado, de exportações negociadas com dólar a 5,30 na média, e para o exportador o que vale é a média de períodos como o bimestre. Mesmo com dólar a 4,90 no momento, a média do último trimestre é de 5,20, 5,19 mais precisamente. Então não se olha para o dia ou para a semana, e sim dólar médio em períodos como o bimestre. Fora isso, nós temos também um outro fator, que o câmbio, o dólar com menor câmbio, a menor relação dólar-real, favorece num primeiro momento e de forma mais acelerada as importações. Então os importadores, eles tendem a correr mais rápido e é um movimento cíclico muito mais veloz do que nas exportações. Com um dólar baixo, nós vamos ter um influxo de importações mais acelerado, inclusive concorrendo com produtos elaborados aqui dentro do Brasil, de valor agregado, que tendem a perder competitividade. São produtos que são vendidos aqui e muito pouco exportados, mas que sempre que o dólar oscila para baixo, ele sofre uma concorrência muito grande de produtos, principalmente da Ásia. E isso faz balançar a nossa balança de pagamentos, sendo redundante lá. Então, assim, olha, a tendência é influxo maior de produto importado, seja valor agregado ou nem tanto, bugigangas inclusive. Alguns alimentos até supérfluos, aquilo que aconteceu nos anos 90, bolachinha amanteigada da Dinamarca era mais barato que bolachas Coroa, que faliu na época aqui. Então nós passamos a ter um monte de alimentos subsidiados, importados da Europa, e o fabricante nacional vai perdendo competitividade. O Direto ao Ponto fica por aqui. Este episódio teve edição de Aleph Alencar. Até a próxima!